Vamos continuar falando aqui de noticiário, agora internacional, porque essa notícia acabou de chegar aqui. O governo da Venezuela fechou a fronteira do país com o Brasil hoje. A passagem de veículos está bloqueada pelo lado venezuelano, na divisa com a cidade de Pacaraima, em Roraima, né? Desde que Nicolás Maduro tomou posse. A informação foi confirmada à CNN por autoridades do governo brasileiro. O Ministério das Relações Exteriores ainda deve se manifestar sobre o bloqueio. A Polícia Militar de Roraima informou que, apesar do fechamento, a movimentação de pedestres segue dentro da normalidade. Ressalta, no entanto, que houve uma, abre aspas, redução no fluxo migratório de entrada no Brasil, mas sem alterações significativas, fecha aspas. Nicolás Maduro aí mostrando que era justamente o que se esperava dele, né? Um vingativo. Ciro, hoje vai para cima do Brasil. Hoje tivemos algumas consequências da posse do Nicolás Maduro. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, né, o Reino Unido, aumentaram as sanções contra a Venezuela. O Joe Biden que está saindo, mas pelo menos isso aí ele fez. Ele aumentou, inclusive, a recompensa para a captura do Nicolás Maduro. O Chile, o presidente do Chile, que é esquerdista, ele disse: eu sou esquerda, mas eu não compactuo com esse tipo de comportamento. Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil, criticou Maduro, mas lembrando que quando Lula tomou posse em janeiro de 2023, o primeiro chefe de Estado que ele recebeu aqui no Brasil com honras de Estado foi o Nicolás Maduro. E mesmo com toda essa picaretagem, o Brasil mandou representante para a posse de Maduro. Ora, se o Brasil mandou representante, é porque concorda com o que aconteceu lá na Venezuela. Pessoal, quando o Chaves assumiu, e Chaves é o antecessor de Maduro, né, que foi quem começou a ditadura lá na Venezuela. Chaves começou a fechar os veículos de comunicação. Tinha uma tal de uma Televisa lá, que era uma TV gigante, porque a Venezuela já teve um dos maiores PIB do mundo, né? Depois que a esquerda assumiu lá com o Chaves e o Maduro, a Venezuela hoje é o segundo pior PIB da América do Sul. Não é fácil ser tão ruim aqui na América do Sul, mas eles conseguiram isso. Então, eles começaram a sufocar a imprensa, e com decisões judiciais. Eu estou dizendo isso porque eu já comentei várias vezes aqui, antes da eleição, que o Brasil com a esquerda, o Brasil com o PT, vai se transformar numa Venezuela. Só que a Venezuela não se transformou nessa porcaria de um ano para outro. A Venezuela vem há 30 anos lutando para ser cada dia mais pobre, assim como nós. E a primeira medida, Ciro ontem falou um negócio, o ministro, o Rui Costa, né, o ministro-chefe da Casa Civil, em relação a querer até controlar grupo de notícias de WhatsApp. Ou seja, o que mais pode atingir o governo petista são as informações. E você não espere essas informações saindo do Sistema Globo, saindo da Folha de São Paulo, saindo do Estadão, saindo do Valor Econômico, saindo de veículos tradicionais. Agora nós temos uma grande vantagem. Quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil em 1500, que a caravela dele aportou na Bahia, não foi no Rio Grande do Norte, pessoal. Esqueçam essa história, foi na Bahia mesmo. Bom, o Reino de Portugal só soube disso 4 meses depois, porque quando teve aquela carta de caminho, né, aí a caravela voltou com dificuldade e chegou a Portugal, mais de 3, 4 meses depois. Hoje em dia as coisas acontecem nesse momento aqui, e o pessoal do Japão, da China não, porque é uma ditadura, mas dos Estados Unidos, da Europa, pode saber da mesma forma, no mesmo instante que ocorre qualquer coisa aqui, né? Então a comunicação é muito mais ágil, e a comunicação, o que é que acontecia na década de 90, no início dos anos 2000? Você, nesse momento, estava em casa desinformado, esperando começar o Jornal Nacional,
o Jornal Nacional, para você saber de algum tipo de informação. Agora não, você já está indo aqui para a praia, está no seu YouTube, você está no seu carro engarrafado, você está sabendo as informações em tempo real, escutando a 96 FM. É uma informação muito mais democratizada. É uma informação muito mais democratizada. E é justamente isso que a Globo, a Folha, o PT, a esquerda, eles têm medo, é da informação. E ele trata você, o ouvinte, o leitor, o telespectador, como idiotas. Por quê? Porque eu não acredito, mesmo porque eu não tenho uma pretensão, tanto é que eu tenho posições antagônicas de Narte, a Breno Perucci, e eu não quero impor meu pensamento, eu só digo o que eu acho, e esse que digo dele, eu não quero nem convencer ele, nem quero que ele me convença, tá entendendo? Mas o fato de você ter opiniões diferentes, você que não é um idiota, você vai decidir e achar qual aquele que tem melhor. A notícia é uma só, a forma dela e como se comenta, aí tem várias formas, e a verdade não é absoluta. A verdade não é absoluta. Eu acredito que a mulher de Maduro, os filhos de Maduro, amem ele. Ou seja, ele não é um cara 100% odiado. Tem quem goste. Mas é um Zé Porqueira. Tá entendendo? A mesma coisa que ele deve ter não. Mais de 50%, 51% do Brasil ama Lula. Eu não queria Lula passar um pastel. Só destacando aqui que ontem, inclusive, a gente deu que a jovem lá chegou a ser presa, né? A jovem não. A opositora de Maduro chegou a ser presa, depois foi solta, já mostrando como é que estava a tensão por lá. E agora esse de Narte, é o que Gustavo falou, de Narte até agora não chegou, deve estar com algum probleminha. O que Gustavo falou com relação aos Estados Unidos, olha só, a recompensa que era ofertada pela prisão de Nicolás Maduro era de cerca de 90 milhões e agora subiu para 150 milhões de reais. Nicolás Maduro é acusado de corrupção e tráfico de drogas pelos Estados Unidos. Esse é o valor mais alto permitido pela legislação norte-americana, para você ver aí o tamanho de Maduro no mundo, né? E a gente ainda tem uma certa... não só Lula, né, na verdade, mas toda uma corrente brasileira ainda tem uma certa intimidade ou um apreço por ele, né? Você não vê ninguém aqui do PT absolutamente criticar de forma alguma o Nicolás Maduro. É só perguntar, por exemplo, corta aí pra mim que eu tô falando agora, a Patricinha Bolivariana, Natália Bonavides, jamais. Minha esperança... Apontam a ele como vítima dos bloqueios norte-americanos, né? Pois minha esperança é que o Trump, a partir do dia 20 de janeiro, ele possa fazer com o Nicolás Maduro a mesma coisa que eu acho que foi Bush pai, se eu não me engano, com Noriega, que era o ditador do Panamá. Ele foi lá, uma operaçãozinha, prenderam ele e levaram para os Estados Unidos. E é fácil fazer um negócio, os Estados Unidos fazer um negócio dessa Venezuela. Vai lá, uma operação, prende ou mata. Ai, você! Absolutamente não, pessoal. Nicolás Maduro manda matar pessoas à torta e à direita. E aí, você ou prende ou mata o ditador da Venezuela e liberta. O grande problema da Venezuela, aí tem um grande problema, é que a oposição consegue ser tão ruim quanto a situação. É mais ou menos o caso da Síria.